Desde já quero dizer que sou grato a Deus, né? Porque a gente está na casa de Deus. O salmista deixou claro que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em outros lugares. Então o nosso coração fica alegre a despeito de tantas coisas, né, que às vezes acontecem, os altos e baixos da vida, mas nós temos uma alegria que nunca pode sair do nosso coração, que é a alegria da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou ainda, diga: me ajuda, Jesus. Todos encontraram, né? Vamos ler então, que diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, quando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices, ou recalcitrar na tradução dos irmãos, contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Pode assentar, glorificando o nome do Senhor. Queridos e amados, chama a atenção dos irmãos por gentileza. Eu vou procurar ser muito breve, mas o texto que nós acabamos de ler aqui, ele narra a respeito da conversão de Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, irmão, era um cidadão que tinha muita experiência, um homem com bastante formação, digamos assim, falava 7 idiomas, era, digamos assim, na escola de fariseu. Ele já estava há muito tempo estudando para se tornar um mestre. Tanto é que ele estuda ao lado de quem? Ao pé de Gamaliel, um homem muito experiente. Só que eu preciso adiantar, acontece o quê? Esse homem chamado Saulo de Tarso, ele demorou um pouco para entender o projeto da igreja de Cristo. Porque nós sabemos que o projeto da igreja era um projeto que estava oculto em Deus. O apóstolo Paulo fala que é um mistério que estava oculto, ou seja, no Senhor. Ou seja, para a última hora que nós estamos vivendo na face da terra. Então nós vemos que a igreja de Cristo, ela foi inaugurada, digamos assim, oficialmente, no dia de Pentecoste. Dali para cá, irmão, o que é que Jesus diz quando ele ascende ao céu? Vocês, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Porque depois que vocês forem revestidos, vocês têm que ir pregar a minha palavra. Tem que ir anunciar o meu nome, anunciar o evangelho. Só, irmão, que acontece o quê? Que eles foram, mas só depois que veio, irmão, a grande perseguição de Atos capítulo 8, versículo 1. Acontece que a perseguição, a Bíblia diz que morreu Estevão. E quem é que estava lá consentindo na morte de Estevão? Saulo de Tarso. Nós observamos que Saulo, ele perseguiu muito a igreja, irmão. Saulo entrava pelas casas em Jerusalém, arrastava homens e mulheres, aonde tivesse alguém que tivesse falando de Jesus, anunciando o evangelho, lá Saulo ia com a sua comitiva e arrastava, levava preso, tentando parar, ou seja, barrar o crescimento da igreja.
Só que uma coisa é fato, irmão, aqui já vem uma aplicação interessante. Irmão, a igreja tem 2000 anos na face da terra. Várias instituições já se levantaram e faliram, e hoje, se quiser saber, tem que pesquisar, porque ficou na poeira da história. Agora a igreja de Cristo, ela nasceu no meio da perseguição, ela foi perseguida durante toda a história, mas para a glória de Deus, ela permanece aqui, glorificando o nome do Senhor e pregando esse evangelho, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma e muda a história de qualquer ser humano. O evangelho que a igreja prega, irmão, é aquele que Paulo disse em Romanos, o quê? Depois que ele converte, ele vira o apóstolo Paulo, e aí, querido, escrevendo a carta aos Romanos, ele disse que o evangelho de Cristo, ele disse, eu não me envergonho dele, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanha. Interessante. Então esse Saulo de Tarso era terrível, irmão. Ele era extremamente religioso. Havia uma venda nos olhos dele da religião, irmão, porque a religião cega. A religião às vezes deixa a pessoa, não consegue entender o projeto de Deus, não consegue, querido, ou seja, ter um encontro com Cristo, porque está preso na religião, preso às vezes, irmão, em tantas coisas, na idolatria. Eu falo porque eu lembro da minha família, que era presa em tantas coisas, até que um dia chegou alguém lá em Santa Rita, Brejetuba, irmão, chegou alguém ali, ou seja, vestido de social, eu pensei, esse cidadão é crente, e ele disse, a dona Júlia está aí? Tá, ou seja, eu preciso falar com ela. Quando ele chega, minha avó estava dentro do centro, limpando ali tantas coisas, ali, querido, mas ele diz, olha, eu preciso falar com a senhora, eu tenho um recado de Deus para a senhora. E ele pregou para minha avó dentro do centro de Macumba. A minha avó chorou, se rendeu a Cristo em lágrima, e a partir daquele dia, ela foi para a igreja. Primeiro ela olhou para nós de meninos, vem aqui, nós éramos 4 netos, irmão. Nós falamos, vem pra cá, junta tudo que tem aqui dentro e joga fora e põe fogo, porque a partir de hoje a minha vida pertence ao Senhor. E ali eu conheci o evangelho, depois saí, mas eu conheci o evangelho dessa maneira. Saulo de Tarso, irmão, era cego a ponto de matar, louvado seja Deus, em prol daquilo que ele acreditava. Só, irmão, que um certo dia esse Saulo de Tarso faz o quê? Ele vê, irmão, que quando persegue a igreja em Jerusalém, quando Estevão é morto, apedrejado, ele consente. Aí os cristãos saem e vai pregando a palavra. Ele faz, peraí, eu persegui aqui, nós perseguimos aqui, eles fugiram. Vamos atrás aonde tiver. Aí ele vai no sumo sacerdote e pede carta. Para ir para onde? Para Damasco. 240 quilômetros aproximadamente. Saulo de Tarso, a Bíblia diz, Atos 9, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. E ele vai até o sumo sacerdote, eu quero ir lá prender, trazer de volta e fazer o que for preciso, porque eu não podemos deixar esse evangelho alastrar, porque não entendia, estava cego. Mas só, irmão, que eu quero dizer uma coisa. Tem muito Saulo de Tarso por aí, com a venda nos olhos. Tem muita gente por aí preso em tantas coisas. Mas eu quero dizer, é alguém escolhido por Deus, é alguém que Deus tem chamado grande na vida. É alguém que Deus quer levantar nessa última hora para pregar o evangelho de Cristo, porque Deus tem poder para libertar, irmão, o mais vil pecador. O apóstolo Paulo mesmo disse, dos pecadores, do tal eu sou o pior. Ou seja, se ele era o pior e se tornou o apóstolo Paulo, quem é que Deus não salva? Quem é que Deus não liberta? E quem é que Deus não faz a obra na vida dele? Oh, glória a Deus! Então, querido, agora ele sai como uma fera. Ele sai agora furioso para ir agora prender os crentes de Damasco. Por quê, irmão? Por que ele queria em Damasco a qualquer custo prender os crentes e trazer de volta? Damasco, irmão, era estratégico. Havia rota para várias cidades do império. Ali, se aquele povo ficar lá pregando esse evangelho, vai lastrar para o mundo todo. Aí ele vai. Só, irmão, que a Bíblia diz
que lá vai o Saulo de Tarso com a sua comitiva. Chegando no meio do caminho, de repente já vai respirando ameaças e morte. Ou seja, o instinto de uma fera. O sentido original é: ele lá vai como uma fera atrás da presa. E lá vai, furioso. Daqui a pouco ele é surpreendido. Porque a Bíblia diz que com a luz, subitamente, cerca Saulo no caminho. Louvado seja Deus. Aquele dia Saulo teve um encontro pessoal com o Cristo que ele perseguia, o Cristo da igreja. Irmão Saulo não teve uma visão, entenda isso. Saulo não teve uma visão, não. Saulo viu o Cristo ressurreto. É por isso que quando ele vai falar o que eu não recebi de outro, eu recebi do próprio Senhor. É por isso que ele viu o Cristo ressurreto, irmão. E quando ele vê aquela luz forte ali, aquele resplendor tremendo do nosso Cristo, a Bíblia diz que Saulo cai em terra, na poeira, e ele fica cego instantaneamente. Aí ele ouviu aquela voz, irmão. Ele ouviu a voz do leão da tribo de Judá, oh glória. Ele ouviu a voz do Senhor da igreja. Ele ouviu a voz do Cristo que morreu na cruz do Calvário como cordeiro na sexta-feira à tarde, mas no domingo de manhã ressuscitou como leão. Louvado seja Deus. Aí Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Ô Saulo, duro para ti, Saulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Quem sabe o que é aguilhão, irmão? Quem já mexeu com gado aqui sabe, aquele ferro que cutuca o boi. Quanto mais dá coisa, o boi machuca. Saulo, duro para ti, meu filho. Aí Saulo pensava, irmão, que perseguia a igreja. Saulo imaginava que estava perseguindo a igreja, mas perseguia o próprio Senhor, sabe por quê? A igreja é o corpo de Cristo. E quem persegue a igreja está perseguindo Cristo, que é o cabeça desse corpo. Então, querido Jesus, irmão, é claro, eu quero citar aqui, deixa eu abrir um parênteses. Um certo dia, Jesus conversando com os discípulos, aí ele libera uma palavra para Pedro: tu és Pedro, um fragmentozinho de pedra, Pedro. Agora, sobre essa pedra aqui, fala, sobre a rocha, em cima da afirmação que você faz, sobre a rocha, sobre mim, ele está dizendo sobre ele: tu és um fragmento, Pedro, mas sobre essa pedra, que era ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é de quem? A igreja é de Cristo, lavada, comprada com o precioso sangue de Cristo. Ah, pregador, mas eu vejo falar tanta coisa que acontece no meio dos crentes. Não tem problema, irmão, sabe por quê? Porque Jesus conhece quem é e quem não é. Ele sabe quem vai, quem fica. Ele sabe quem está com sinceridade e quem está fingindo. Ele sabe aquele que está com coerência naquilo que prega e vive lá fora. Ele sabe quem é e quem não é. Louvado seja Deus. Mas a igreja de Cristo, ela está na terra fazendo a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando Saulo escuta aquilo, irmão, ele diz: Senhor, mas o que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus disse assim: Saulo, entra na cidade, acaba de chegar em Damasco, e lá eu te direi o que deve fazer. Aí Saulo levanta da poeira, irmão. Aqueles homens que estavam com ele segura na mão, quem está cego. A Bíblia diz que passou 3 dias cego e sem comer. Sabe por que Saulo escapou? Porque Deus tinha algo com ele. Ele viu o Cristo ressurreto, a carne não aguenta. Deus disse: vai ficar só cego, mas Deus botou a mão para ele escapar. Com a carne, físico não aguenta, a matéria não aguenta. Mas Saulo resistiu porque ele era chamado. Deus tinha uma obra grande para fazer. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento, dos 26. Então Deus tinha um projeto com ele, por isso ele escapou. Mas acontece que ele entra na cidade agora arrastado, irmão, pela mão dos outros. E ele vai para a casa de um homem chamado Judas. E de repente, só que lá em Damasco, meu Deus, tinha vários seguidores. Jesus tinha vários discípulos ali. E tinha um por nome de Ananias. Aí o Espírito Santo vai lá e Ananias fala: meu servo, levanta-te, Ananias, e vai na rua chamada direita. Revelou o nome da rua. Na casa de um homem chamado Judas.
E ali tem um homem por nome de Saulo. Você vai ali, coloca a mão na cabeça dele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Louvado seja Deus. Irmão, quando fala Saulo de Tarso, o Ananias falou assim: Senhor, nós temos ouvido quantos males tem feito esse homem em Jerusalém. Quanta perseguição esse homem tem feito lá com os teus servos. Ananias, irmão, quando falou quem era, ele preocupou e começou a questionar um pouquinho. É aquele tipo de crente assim, fala: vamos para a missão, vamos embora. Mas quando o negócio é apertado, ele começa a questionar: mas lá, como é que é? Não, irmão. Ananias, Jesus disse: Ananias, vai, porque esse Saulo é o vaso escolhido para levar a palavra diante dos gentios, dos reis da terra e também os israelitas. Vai, porque para mim ele é um vaso precioso. Eu quero dizer, como eu já disse aqui, irmão, a igreja tem que entender. Às vezes tem lugares que é difícil entrar, tem lugares que é complicado para pregar, levar o evangelho, mas nós temos essa incumbência. Não é só para o pastor da igreja, não é só para os obreiros no altar, não é só para os obreiros que trabalham aqui na nave da igreja, não. A pregação do evangelho é para toda a igreja. Aquele que aceitou a Cristo um dia, aceitou também o chamado dele e aceitou o ide dele. Louvado seja Deus. É tempo de pregar esse evangelho, irmão. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão sendo capacho do diabo, escravizada pelo inimigo, está vivendo debaixo de maldição, e a palavra que liberta, você está na mão da igreja. A igreja tem a palavra da vida, e ai de nós se não anunciar esse evangelho, ai de mim, ai de você se não falar para o pecador, avisar ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, avisar que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Então nós temos essa incumbência, irmão, de fazer a obra, pregar o evangelho. Ananias então obedece, irmão. Olha só, vamos adiantando, e nós vamos orar daqui a pouco. Ananias então obedece à voz do Espírito Santo, e ele chega lá. Imagine só, bateu palma na casa de Judas. Eu vim aqui à procura de um homem chamado Saulo de Tarso. Entra, está aqui. Quando ele chega ali, 3 dias já havia, irmão, ceguinho, sem comer, sem beber, está ali cego. O homem, Saulo, ficou tão impactado com aquele encontro no caminho, que ele não comeu e nem bebeu. Ele ficou estático. Irmão, é assim que Deus faz. Irmão, não adianta relutar contra o Espírito de Deus. Não adianta querer combater, ou seja, contra a obra de Deus, ou relutar contra o Espírito. A melhor coisa que o homem faz, sabe o que? É aquilo que o apóstolo Paulo, esse Saulo tornou o apóstolo Paulo, ele disse assim, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A melhor coisa que o homem faz, sabe o que? É se render a Cristo, é se render diante da palavra de Deus e falar: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida como um vaso precioso nessa terra, nessa última hora. Porque não tem para onde o homem correr, irmão. Não tem para onde a humanidade correr. Jesus deixou claro: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele disse: eu sou o caminho, não tem outro, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem para onde correr. A única esperança da humanidade, se o mundo entendesse que a única esperança é Jesus. E tem uma coisa, Ele foi preparar lugar, e Ele está voltando para arrebatar a igreja. Ele está voltando para buscar o seu povo. Ele está voltando para buscar seus escolhidos. E Ele fez a promessa e é fiel para cumprir, irmão. Havia promessa no Antigo Testamento que Ele iria nascer. Ou seja, olha, passou milhares de anos, nasceu até o lugar que ia nascer. Nasceria de uma virgem em Belém da Judéia. Cumpriu tudo. E agora tem profecia que Ele vai voltar. E eu quero dizer uma coisa, Ele está vindo aí. Os sinais já mostram a vinda do Filho de Deus. Acredite ou não, Ele está vindo aí para buscar aquele que pertence a Ele, para morar eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados,
Agora Ananias coloca a mão na cabeça de Saulo. E a Bíblia diz que cai dos olhos dele como escama. E ele volta então a enxergar. E na mesma hora foi cheio do Espírito Santo. E foi batizado. Olha que interessante. A Bíblia diz que ele ficou vários dias naquela cidade, pregando o evangelho em Damasco. Aquele homem que foi prender, o homem que foi furioso para prender, para matar e para castigar os crentes, agora sai junto com os crentes na rua. Esse Cristo que eles pregam é o verdadeiro. Esse Jesus, o Galileu, eu sinto a presença dele aqui, irmão. Aí o Saulo de Tarso, aquele influente, falava 7 idiomas, aquele que era mestre quase, sai agora junto com os discípulos de Jesus. Olha, eu estou falando, eu tive um encontro com ele no caminho de Damasco, e eu vim perseguir, mas agora eu quero pregar e falar que ele é o Cristo que haveria de vir, para dar ao homem o direito de salvação. Convertam-se a Cristo. E ele começa a pregar o evangelho em Damasco, na sinagoga e pelas ruas da cidade. Louvado seja Deus. Porque é assim que Deus faz, irmão. Deus pega aquele que improvável, aquele que todos amam. Mas esse aí, rapaz, mas essa aí, será que tem gente? É esse que Deus quer. É esse que Deus quer levantar. É essa que Deus quer usar para pregar a palavra dele e ser um testemunho vivo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele agora começa a pregar na sinagoga. Sabe o que acontece? Aquele que era o perseguidor torna-se perseguido. Os judeus olham, peraí, mas isso é vergonha demais para nós, rapaz. Porque esse Saulo perseguia os cristãos, era do nosso lado. Ele era, ou seja, da nossa equipe para perseguir os crentes. E agora ele é cristão, falando que encontrou com Jesus no caminho, vindo para cá, anunciando que ele é o Cristo. Aí acontece o que, irmão? Vem uma grande perseguição sobre o Saulo de Tarso. A Bíblia diz que quando ele fica sabendo da perseguição, que estava para matar ele, que a cilada estava armada, ele tem que sair de Damasco. Aí os irmãos que é criativo, irmão, olha só, crente é uma benção. Não, crente é uma benção. Ele fala assim, se o Saulo passar no portão da cidade, vai ser morto. Pega um cesto, coloca ele dentro e desce pelo muro da cidade. Olha aqui, tudo coisa de Deus, projeto de Deus, desceu com ele, pelo cesto. Aí Saulo pega a estrada e vai embora para Jerusalém novamente. Quando ele chega em Jerusalém, irmão, outro problema. Os irmãos estão lá quietinhos, quando olha, já vem Saulo aproximando. Meu Deus do céu, é o Saulo, é o Saulo, é o Saulo. A Bíblia diz que ele esforçava para aproximar dos irmãos e alguns irmãos recuavam. Porque pensar, gente, será que esse homem converteu mesmo? Será, gente? Mas esse homem, ele era terrível. Irmão, Deus liberta, Deus faz a obra. Acontece aí, sabe o que dá? Eu preciso adiantar. Aí um homem chamado Barnabé, ele fala, Saulo, vem cá, meu filho. Os irmãos estão meio assim porque você era terrível. Você é improvável, rapaz. Você é uma obra, você é prova que o evangelho liberta. Você vem cá que eu vou te levar diante da igreja e vou te apresentar a igreja e vou explicar para eles. E ele chega então, Barnabé chega junto com Saulo, lá em Jerusalém na igreja. Aí apresenta aqui ó, esse Saulo não é mais aquele. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Agora esse homem é transformado pelo poder de Deus. É assim, irmão. Aquele que bebia até cair na calçada, não bebe mais. Aquele que fazia tantas coisas, se destruía na droga, hoje não destrói mais. Sabe por quê? Porque o corpo dele agora é templo do Espírito Santo. A obra é perfeita que Deus faz, irmão. É isso que Deus faz. Deus liberta, irmão. Deus faz a obra, repito. Acontece, irmão, que o Barnabé explicou. Aí Saulo agora tem a chance de explicar. Olha, eu vou explicar para vocês. Eu tive um encontro, eu fui transformado por Cristo. E ele começa então, irmão, ali pregando o evangelho. Depois vai para a Arábia, passa um tempo ali estudando a Bíblia, entendendo as profecias, tudo a respeito do Messias. Depois ele volta pregando, vai para Antioquia. De Antioquia é enviado para a missão. E tem uma coisa, eu quero concluir a mensagem, sabe como? Dizendo assim, desde aquele dia que ele encontrou com Cristo,
desde lá de Damasco, ele começou pregando o evangelho, levantou da poeira perguntando o que que Jesus queria que ele fizesse, e ele morreu pregando e anunciando. Lá quando ele estava preso em Roma, ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Olha o que ele escreve, tem uma carta que Paulo escreve que ele diz assim: olha, vos saúdo os irmãos de Roma e os da casa de César. Ou seja, vinha um soldado para guardar ele, evangelho. Vinha outra guarda, evangelho. De repente todo soldado já havia sido evangelizado. Ou seja, Paulo cumpriu o papel dele. A pergunta é nessa noite: nós estamos cumprindo o nosso papel como igreja? A pergunta é: fica de pé em nome de Jesus, por gentileza. Meu Deus, vamos tomar como exemplo aqui, mano. Aí no final da sua vida, preso em Roma para ser decapitado, ele escreve a segunda carta a Timóteo: Timóteo, meu filho, eu combati o bom combate, eu findei a carreira, meu filho, e guardei a fé. A igreja tem uma missão, a igreja tem uma missão na terra. Tem vida sofrendo, tem vida, irmão, pessoas deprimidas querendo tirar a própria vida, mas nessa noite tem esperança. Nessa noite o evangelho de Cristo te liberta, te transforma, louvado seja Deus. Então vamos tomar como exemplo a vida desse grande homem de Deus, que é o saudoso apóstolo Paulo. Mas antes de orar eu quero perguntar: quem quer entregar a sua vida hoje para esse Jesus? Entregar a sua vida e falar: eu quero ter uma experiência a partir de agora com Deus. A Bíblia diz: e você, alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Sabe quem escreveu? O apóstolo Paulo, que era o Saulo de Tarso. Tem alguém que quer entregar? Dê um sinal com as mãos. Nós vamos orar por você. Fala: a partir de hoje eu entrego a minha vida, ainda que seja em 1000 pedaços, na mão do Senhor. Trabalha, Pai, faz de mim um vaso novo. Levanta a minha vida, me usa na tua obra. Deus quer te usar.